Fala aí, meu caro ouvinte, aqui quem fala é o Eneirado, comentarista dos canais ESPN e Fox Sports, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Dá o play aí, hein? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos falando do nosso top 30 wide receivers dessa off-season, os early rankings, que eu já comecei há 2 semanas atrás com os quarterbacks. Na semana passada tivemos os 30 melhores running backs, nessa semana temos os wide receivers, na semana que vem teremos os tight ends, com uma pequena mudança. Eu postei já, esses rankings foram feitos lá no início de junho, tá? Na primeira, segunda semana, no máximo de junho. E como eu agora estou atualizando meus rankings, eu já vou trazer esse ranking atualizado, esse top 30 atualizado, para vocês que estão ouvindo o podcast, estão curtindo aí em áudio o nosso conteúdo aqui do Fantasy Futebolista. Então vai ter um prêmiozinho a mais aí para vocês. Falando em ranking, né, gostaria de trazer uma novidade para vocês, que agora estamos com um site, o portal Fantasy Futebolista, que conta com os rankings atualizados. Por enquanto eu tenho o ranking de ligas Redraft, todas elas Standard, Half PPR, PPR, Superflex, tudo certinho lá para você conseguir, se você está fazendo algum draft ou quer ter já uma ideia de como que tá os valores dos jogadores. Até questão de valor do jogador é interessante para a Liga Dynasty, mas também eu postei hoje Dynasty Rankings, exatamente. Então temos os rankings de Liga Dynasty também postados lá. É fantasyfutebolista.webnode.com. Tem o link lá na bio do Instagram, também fica mais fácil. Eu coloquei lá no menuzinho lá da bio como rankings, mas o site vai passar por algumas outras melhorias. Já tem uma página sobre um pouquinho sobre podcasts, como que vocês podem falar comigo. Uma outra aba também sobre o próprio... Eu não sei o que eu acabei de falar, falei podcast, não? Agora me perdi aqui, Nana. Tem uma aba sobre podcasts, então o podcast está disponível no próprio site agora também, lá, o último episódio somente, tá? Então o último episódio está disponível e tem as outras plataformas que estão disponíveis também, o link direto para você acessar, seguir, mandar para os seus amigos o link que ele prefere, seja a plataforma que for. Uma novidade: agora temos o Fantasy Futebolista também no Deezer, exatamente. Você que conhece alguém que utilize o Deezer e tal, não usa Spotify, é mais do Deezer ou de outros, não, vamos dizer assim, não, em algum dos outros que eu já tinha antes, você não tem essa... não ouvia nesses outros agregadores aí, agora estamos também no Deezer. Então, para completar, olha só a quantidade de opções que você tem para ouvir o podcast Fantasy Futebolista. São 12: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Anchor, Breaker, Overcast, Radio Public, Podcast Guru, Himalaya e no Otail. Então são 12 opções, não tem desculpa para não ouvir. Mas no meu agregador não tem, não. Duvido que você não ouça em algum desses aqui, né? Como falei, eu tinha no YouTube também, mas me dava praticamente o trabalho de subir nas plataformas, me dava o trabalho de criar o vídeo para postar no YouTube. E como não teve muita procura, eu acabei deixando só o conteúdo em áudio, até porque lá é vídeos, quem sabe no futuro a gente tenha alguma coisa de vídeo. Essas aqui foram as novidades do Fantasy Futebolista. A gente tem agora, hoje é 30 de junho, a gente tem na próxima semana, eu vou começar a ajustar todas as divisões da Super League, da Super League Fantasy Futebolista, que são 6 divisões. Vai ter uma mudança nessa classificação de ligas, então fica ligado se você joga, se você está pensando em jogar, porque na sequência, assim que todas as ligas estiverem já com suas confirmações, todos os times preenchidos, essa é a hora que eu vou... quem subiu vai subir de divisão e quem foi rebaixado vai ir para a divisão inferior. Aí vão se abrir algumas vagas, alguns ajustes vão ser feitos e vão começar as inscrições agora no mês de julho.
Então você quer participar de uma liga de divisões, uma liga redraft, que todo ano são 3 times. Eu não vou entrar em detalhes agora, senão eu vou começar a falar demais. Eu vou deixar para um outro podcast falar sobre a Super League quando tiver as inscrições lançadas. Aí você vai entender um pouquinho as mudanças para esse ano, mas vai ser muito melhor. Vou dizer, só para dar um pouquinho para vocês ficar um pouquinho ligados do que vai acontecer. Hoje são 6 divisões, precisaria de 5 anos para chegar na primeira divisão. Com a mudança vai demorar menos tempo, se você for um cara que mereça estar na primeira divisão na League One do Fantasy Futebolista da Super League, certinho? Antes de começar a falar dos wide receivers, falar um pouquinho das notícias, as últimas notícias que chegaram aqui e que envolvem algumas situações no Fantasy. O Trey Turner não é um jogador de Fantasy, a gente não utiliza. Ele aceitou um contrato aí com o Pittsburgh Steelers, os Steelers que cortaram o David DeCastro nessa última semana. E agora estão com o Trey Turner. Precisam que essa linha funcione, que entre o jogo corrido para o Najee Harris brilhar. É isso que a gente espera. Falando em running back, saiu uma notícia lá dos Jaguars que o James Robinson deve ser muito utilizado na linha de gol em 2021. Triste notícia para quem draftou o Travis Etienne, mas não é algo que você não esperava. Eu realmente esperava mais ou menos uma situação assim, que o James Robinson seria aquele cara, aquele jogador para entrar numa terceira descida, para realmente quebrar as linhas e ganhar um first down, ganhar um touchdown, enfim. Que o Travis Etienne não é tanto esse cara ali de linha de gol, né? Então já vem esse reporte lá que realmente o James Robinson vai ser muito envolvido ali na Red Zone. Pro Fantasy, não deixa de ser boa essa notícia para aqueles que contam com o James Robinson nesse ano. Outra notícia que vem lá do Jacksonville Jaguars é que o Laviska Shenault foi o melhor jogador no OTAs e no minicamp que ocorreu lá nos Jaguars. Então é uma notícia ótima aí para quem apostou ainda no ano passado nele. Vocês bem sabem, não vou ficar sendo repetitivo aqui, que era uma das minhas apostas. Para mim ele tinha potencial aí de primeira rodada, se não fossem as lesões. Primeira rodada de draft da NFL. Mas as lesões atrapalharam bastante a carreira dele no college. Questão de talento, eu coloco ele na mesma ali junto com o CeeDee Lamb, com Jerry Jeudy. Então é por aí que a gente está falando em Laviska Shenault. Trey Sermon deve ter um impacto já nesse ano de calouro. É o que muita gente vem esperando e olhando para os rankings a gente vê um crescimento dele nesses rankings, né? Então, até falando em ranking, voltando um pouquinho, que eu falei que os rankings estão sendo atualizados agora lá no site. Eu vou atualizar eles a partir dos training camps, vai ser atualizado semanalmente, tá? Então, começou o training camp, você sabe que toda semana tem atualização nos rankings, certinho? Depois, durante a temporada, vai ter semana a semana também. Na off-season eu ainda não sei como é que eu vou trabalhar essa situação, uma vez por mês. A gente tem muitas mudanças ali na off-season que às vezes é melhor deixar passar, dar aquela baixada de poeira e você conseguir vislumbrar melhor toda a situação, draft e tudo mais. Mas na parte mais quente da temporada, onde começam drafts, onde começa a temporada mesmo, você vai ter esse ranking atualizado. Então acessa lá fantasyfutebolista.webnode.com, link direto lá na bio do Instagram, acessa que vale muito a pena. Dá um trabalhão fazer ranking, vocês não têm ideia, mas eu espero que ajude. Pelo menos é isso que eu tô pensando, por isso que eu tô tentando dar esse passinho a mais aí pra vocês também. A gente tem uma notícia lá dos Jets, que o coordenador ofensivo espera contar com Denzel Mims melhor nesse ano, né? Eu não espero. Denzel Mims pra mim é carta fora do baralho já. Posso estar me enganando, mas eu acho que ele não vai conseguir se firmar nessa equipe. Pelo menos não esse ano aqui. Quem sabe ele produza um pouquinho melhor, chame a atenção, mas nesse ano eu acho bem difícil. O Baker Mayfield vai começar as conversas sobre uma possível extensão de contrato ali próximo de outubro desse ano. É isso que se espera, é isso que os reportes lá de Cleveland vem dizendo, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Baker Mayfield é aquele cara que ainda pra mim é 880, não sei se eu confio, não sei se eu não confio. Vamos ver nesse ano aí, novamente tem uma oportunidade de se colocar ali, de conseguir essa extensão contratual. O Demaryius Thomas se aposentou, wide receiver, ele que
teve 9 temporadas nos Broncos, né, entre 2010 e 2018. Também jogou nos Texans e nos Jets. Mas confesso que eu achei que ele já estaria aposentado, mas se aposentou agora oficial, então, Demaryius Thomas. Cam Newton deve ter competição para começar para a posição de quarterback 1 lá nos Patriots. Eu acho isso aqui bem difícil, mas haja visto que no ano passado o Cam Newton não foi assim o grande jogador que se esperava. Até começou bem, mas depois decaiu demais a sua qualidade. A gente espera realmente que possa haver sim, mas que o Cam Newton deve, pelo menos, assim, ele é um cara, por mais que ele tenha seus defeitos, eu acho que ele ainda está um passo à frente de um cara que está chegando agora na liga e sem tanta badalação, né? Se fosse um outro prospecto, de repente seria diferente, mas eu acho que não deve haver essa competição assim tão acirrada. Deve ser Cam Newton lá nos Patriots. Tyler Kroft, tight end, que chegou dos Bills nessa temporada lá nos Jets, ele deve começar jogando como tight end principal nesse ano. É até interessante essa situação. O Tyler Kroft teve algumas situações aí lá nos Bills, um ou outro jogo interessante, e ele pode sim ganhar a posição do Chris Herndon, que até agora chegou com uma potência no Fantasy, o Herndon, e ele decaiu demais, né? Ele não conseguiu, entre não se manter saudável, entre não conseguir produzir. Então pode ser que realmente surja um novo tight end lá nos Jets. Joe Mixon pode ter a maior trabalho da vida dele, a maior carga de trabalho da vida dele. Está se falando de em torno de 80% dos snaps para o Joe Mixon. Isso é muita coisa mesmo. E eu não duvido. Eu sou um dos caras que assim, tenho, claro, não tem como não ter um pé atrás com o Joe Mixon por uma questão de lesão, por uma questão de saúde dele, mas que ele em campo, se ele tiver disponível, eles vão botar o cara pra jogar e vão gastar tudo que precisar dele. Isso pro Fantasy é uma coisa sensacional, né? É um cara que é um time que por mais que tu tenha esse medo da lesão, tu tenha certeza que ele vai ser o titular. Ele é o número 1 e ele é o cara para 3 descidas. Isso que é o diferencial aí na situação do Mixon. É uma certeza dessas 3 descidas, eu quero dizer. Kyle Pitts assinou seu contrato de calouro com os Falcons, então Kyle Pitts oficialmente um Atlanta Falcons. Damian Harris pode ser o running back decisivo para os Patriots, segundo o insider lá de New England. O que a gente pode pensar dessa situação? Que isso pode ser uma cortina de fumaça ou que isso pode ser realmente algo que vai acontecer nessa temporada? A gente nunca viu o Bill Belichick se movimentando tanto, assim, gastando tanto numa off-season, numa free agency como gastou, da forma como gastou. Trouxe 2 tight ends, isso é indicativo que pode ter bastante pacote aí com 2 tight ends, o que pode facilitar também a entrada de um jogo corrido. Tu sempre vai ter daqui a pouco um tight end ali para fazer um bloqueio. Por mais que a gente sabe que ambos os tight ends são bons recebedores, eles também têm suas valias como bloqueador e devem ajudar aí, principalmente se os dois estiverem em campo. Fora que tem outros jogadores para fazer esse papel lá nos Patriots. E se realmente a ideia do Bill Belichick for dar uma virada de mesa e começar a utilizar um running back bell cow, aí pode ser que sim. E outra, hoje ele está saindo num 7º round. Dependendo da situação, se você é um daqueles caras que está usando um 0 RB, uma estratégia onde você não pega running backs nos primeiros rounds, ele pode ser um cara interessante, porque ele pode se tornar o running back 1 do seu time. Isso na 7ª rodada, é difícil de encontrar um running back 1 na 7ª rodada. Então, é uma daquelas notícias pra te pegar, deixar naquele cantinho lá do cérebro, lembrar dessa notícia e ver o que vai acontecer daqui pra frente. A gente tem aquele hype no Ramondre Stevenson, a gente tem ainda Sonny Michel por lá, James White por lá, então é um backfield bem complicado. Releve tudo isso aí, vamos ver como é que isso vai acontecer, e os jogos de pré-temporada vão nos ajudar a ter uma noção ainda maior de como que esse ataque vai funcionar. Uma notícia não muito agradável vinda lá do Tennessee é que o A.J. Brown ainda segue se recuperando da sua cirurgia no joelho, e isso a princípio não deve ser nada que
vá atrapalhar. Ele até jogou machucado no ano passado. E se ele estiver disponível nos training camps, não tem nada que vá atrapalhar nessa situação para ele. Mas acende uma luzinha aí, verde para amarela, e uma cor entre o verde e o amarelo, só para ficar de olho nessa situação, como é que vai proceder. Uma outra notícia de um jogador que não participa do Fantasy, que é o right tackle Ryan Ramczyk. Esse último ficou melhor. Que ele assinou uma extensão contratual de 5 anos com o New Orleans Saints, então ele vai agora até 2026. Isso é uma notícia boa para os running backs. Ele é um cara que ajuda bastante no jogo corrido do Saints, no bom jogo corrido do Saints, fora que ele tem feito uma proteção boa ao quarterback, um dos grandes jogadores de linha da liga. Ótima notícia aí para a torcida dos Saints. Uma notícia que vem lá dos Bills agora, que o Zach Moss seria o running back majoritário desse comitê, junto com o Devin Singletary. No ano passado foi uma coisa bem bagunçada, parecia que o Singletary era o número 1, mas eles trocaram bastante figurinha. Nesse ano pode ser que ele realmente tome para ele esse backfield. Eu acho ainda também um dos backfields que eu não tenho a mínima vontade de draftar nenhum nem outro. Vai depender muito dessa off-season, desse restante de off-season, dos training camps, das notícias que virão, dos jogos de pré-temporada, para mim conseguir colocar um Zach Moss de repente um passinho à frente, num ranqueado um pouquinho melhor. Se você olhar meus rankings lá, eles não estão muito legal, e eles estão muito próximos inclusive um do outro. Uma notícia lá do Los Angeles Chargers é que o Mike Williams, ele será o ex-receiver principal da equipe. O que é o ex-receiver, né? O recebedor X. É aquele cara pro fundo de campo. É aquele cara que joga bem aberto, mais longe da linha, e que ele vai atacar o fundo de campo em bolas em velocidade, ou tentar ganhar realmente na velocidade e virar um alvo pro Justin Herbert no fundo de campo. Isso faz dele um jogador que é um dos grandes aí, principalmente para ligas best ball, né? Que ele pode ter semanas sensacionais. A gente sabe, ele é um jogador que ainda é novo, tá? Mas que ele sofreu diversas lesões na carreira, e muito pela sua fisicalidade, pelo excesso de fisicalidade que ele coloca nas jogadas, e que podem transformar ele num grande recebedor da liga. Ele é um dos bons, mas a questão saúde ainda impacta bastante. O Zach Wilson parece confortável, segundo o pessoal lá dos Jets, isso com esse estilo de jogo do Mike LaFleur, né? E eu acredito que sim, é uma aposta que eu tenho no Zach Wilson é que realmente ele vai encaixar nesse sistema. Assim, se ele for se rodar um sistema muito próximo daquilo que faz o San Francisco 49ers com o Garoppolo, ele é um cara interessante. Dependendo do jogo, ele pode não ser tão bom pro fantasy, mas se ele errar menos do que o Garoppolo errou nas últimas vezes que foi necessário dele, ele pode ser um cara interessante aí pro fantasy, não só agora como pro futuro, né? Um cara que tá chegando agora na liga. Para ligas redraft ainda é complicado, mas tudo depende de como que você está andando com o seu draft, né? Dependendo da situação, ele é um cara para se pegar lá da metade em diante do draft. Isso é pra lá de interessante, né? E uma última notícia aqui é que o Jonathan Taylor realmente será o cara desse backfield aí, segundo o próprio Frank Reich, né? Segundo o head coach da equipe dos Colts, ele deve ficar em torno aí de 60% no campo, com uns outros 25% para o Marlon Mack, para dar um descanso, e o restante, principalmente no jogo aéreo, quando necessário, na Heims. Então deve ser um backfield formado por esses 3 jogadores, mas que o Jonathan Taylor deve sim ganhar a maior carga, e ele tem bala para isso. Ele é um cara que o ano passado para mim era o melhor running back entrando na classe, e realmente vendo ele na NFL, ele me mostrou que realmente era aquilo que eu imaginava. Ele entrou já pronto, teve suas oportunidades, teve mais oportunidades da metade em diante da temporada, e ele é um cara que tá aí, tem tudo para ser um dos grandes running backs
nessa segunda temporada aí. Certo, antes de começar a falar dos wide receivers, já fiz um pouquinho de merchan do Fantasy Futebolista, mas não esquece, segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram principalmente, no Twitter, no Facebook, e também assine o nosso podcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts ou nos outros 8 agregadores que a gente está aí disponível. Certinho? Vamos falar então de wide receivers. Tudo prontinho, tudo preparado, site com os rankings atualizados do Fantasy Futebolista, atualizados agora no dia 26/6. Então se baseia pelos rankings do site e não lá pela arte do que eu postei lá no Instagram, que aquilo lá já é passado. Teve algumas mudancinhas, algumas coisinhas aí interessantes. Então eu vou utilizar ele como base para explicar um pouquinho para vocês cada uma das posições, certinho? Então, para começar, na 30ª posição eu tenho OBJ Odell Beckham Jr. Você sabe que eu não sou muito fã dele. Hoje até fizeram uma postagem lá no NFL Brasil, no Instagram, colocando quem que tem os melhores recebedores, a NFC ou a AFC. Aí na AFC tinha lá o Odell Beckham. Cara, não, né? Já deu. Eu acho que assim, ele pode sim calar minha boca, pode calar a boca de muita gente nesse ano, mas eu não acredito, eu não entro nesse bonde aí. Eu acho inclusive que os Browns pareceram no ano passado jogar até melhor sem o Odell, sem as suas como é que eu posso dizer, sem as suas vaidades. Então Odell aqui pra mim no Fantasy também, ele é o 30º, e pra mim ele sendo o 30º, ele se coloca numa posição boa de valor. Eu coloco ele como 30º, eu não gosto dele, mas se eu estou fazendo uma estratégia no draft e eu ficar sem wide receiver, eu preciso de um wide receiver que tem potencial de se tornar um wide receiver 1, eu com certeza vou apostar no OBJ. Nessa aqui, ó, de wide receiver 30, de repente um pouco mais alto pela situação que o draft me proporcionar. Mas para ele ser meu wide receiver 2, 3, eu prefiro algumas outras opções aqui, às vezes até depois do top 30, inclusive. Na 29ª eu tenho Ja'Marr Chase, Cincinnati Bengals, calouro, chegando agora na liga. Quero ver primeiro ele em campo para mim conseguir posicionar ele um pouquinho melhor. Sempre trabalho com cautela com wide receivers, não é todo ano que vai ter um Justin Jefferson, coloca isso na cabeça. Ja'Marr Chase é um ótimo prospecto, é o melhor prospecto entre os calouros aqui posicionados, e eu acho que ele está numa posição excelente, a 29ª. Na 28ª eu tenho o DJ Chark, ele que está entrando no seu último ano de contrato lá com o Jacksonville Jaguars. É o ano do contrato dele. Ou ele vai ou racha. É simplesmente isso. E com o Trevor Lawrence, a chegada do Trevor Lawrence deve ajudar, colaborar com a situação do DJ Chark. O que me preocupa um pouquinho é que o DJ Chark ele vem... assim, ele estourou, né? Ele deu aquele estouro e depois ele foi bem mais ou menos. E agora com a chegada do Marvin Jones, quem sabe ali um pouquinho de balanço entre os wide receivers pode beneficiar ele e ser um cara até interessante. Na 26ª eu tenho o T. Higgins do Cincinnati Bengals, à frente do Ja'Marr Chase. Sim, à frente do Ja'Marr Chase. Ele se consolidou, eu posso dizer assim, como calouro. Foi um dos melhores calouros da liga no ano passado na posição de wide receiver. Acredito que inclusive ele foi de repente o segundo melhor. Eu não tô lembrado exatamente de como ficaram os calouros no ano passado. Eu sei que o Justin Jefferson teve uma das melhores participações dele de um calouro na história, e o T. Higgins ele foi muito, muito bem, por sinal. Eu só deixa eu voltar um pouquinho, porque eu pulei a 27ª, né? 27ª, Brandon Ayuk do San Francisco 49ers, outro aí segundanista, outro cara bem interessante, foi bem no ano passado. Deve ser o wide receiver 1, acredito que ele esteja um passinho à frente do Deebo Samuel, por uma questão que o Deebo Samuel não tem conseguido se manter tão saudável e a sua fisicalidade também te atrapalha um pouquinho. Eu tinha o Deebo Samuel alto no ano passado, nesse ano eu tenho um pouquinho mais baixinho. Atualmente, inclusive, onde é que está o Deebo aqui? Ele está na 36ª posição, o Deebo, com o Brandon Ayuk na 27ª, 26ª. O T. Higgins, como eu já comentei, na 25ª eu tenho o Courtland Sutton, uma das minhas apostas no ano passado. A lesão atrapalhou tudo, tive liga que eu me compliquei por causa disso aí. Mas, um novo ano, nova vida, pode ser que novo quarterback também.
com o Jerry Jeudy, que pode colaborar também com a situação do Courtland Sutton. O Jerry Jeudy, que para mim é o 34º jogador, tá? Ele tá na 34 e eu coloco ainda o Courtland Sutton ainda umas posições acima, coloco ele na 25. Eu acho que é um cara bom para se apostar, porque muita gente não tá assim acreditando muito nele, não tá levando muita fé. Então eu acredito que um pouquinho acima desses outros jogadores ele está. Na 24ª tem o Tyler Lockett do Seattle Seahawks, o 8,80, né? Ele pode ganhar uma semana para ti, como ele pode ser o cara que vai fazer tu perder uma semana. Eu não coloco ele como um wide receiver 1, como um wide receiver 2, quase 3, que é a posição que ele tá, 24ª. Eu acho que é bem válido para ele, não desmerecendo. Inclusive ele teve uma extensão contratual lá com o Seahawks, mas DK Metcalf é o número 1 da equipe e o Tyler Lockett vai trabalhar aí algumas semanas. A gente viu no ano passado que o Russell Wilson foi muito inconsistente com seus wide receivers. Quando eu falo inconsistente, eu quero dizer o seguinte, que quando um atuava bem, o outro não conseguia atuar. Claro, às vezes é uma situação do próprio Pete Carroll colocar para eles fazer o jogo na semana conforme o adversário, né? Estudar o adversário, mas que isso pro fantasy atrapalhou um pouquinho, assim, pelo menos na situação. Eu acho que na situação de ambos. Eu sei que o hype do DK Metcalf é altíssimo, mas eu ainda assim eu prefiro, por exemplo, pegar um Tyler Lockett aqui como 24º do que pegar o DK Metcalf na posição que ele está saindo. Eu acho que o valor é um pouquinho melhor. Na 23ª, CeeDee Lamb do Dallas Cowboys. Muito medo do CeeDee Lamb. Eu tenho ele muito baixo aqui em comparação ao ADP atual dele e ao próprio Experts Ranking lá do Fantasy Pros. Eu tenho ele um pouquinho abaixo. No Fantasy Pros ele está saindo 7 posições acima do que eu estou colocando ele aqui. Ele está saindo no top 15. Cara, com a top 16. Eu acho isso um absurdo, falando em redraft. Ele que é um jogador que jogou a maioria dos snaps saindo do slot. E a gente sabe que o slot é uma posição cruel aí para fantasy. Poucos jogadores se destacam trabalhando tanto no slot. E a gente sabe que de um lado tem a Amari Cooper. Esse é um cara que pouca gente fala, mas é um cara que deve ir bem nesse ano. E o Michael Gallup, que para mim está caindo numa situação em que o CeeDee Lamb sobe, então não tem como tu dizer que os três vão ser muito produtivos, então a gente acaba matando um pouquinho o Gallup, mas o CeeDee Lamb eu acho que é um dos jogadores que eu mais tenho medo dessa lista dentro do top 30 aqui, que pode nesse ano ainda não colaborar com tudo aquilo que se imaginava, né? O ataque é muito explosivo, tem opções. Enfim, vamos ver o que acontece lá nos Cowboys. Deontay Johnson, Pittsburgh Steelers, é a minha 22ª opção aqui. É o wide receiver 1 dos Steelers. Tem o Big Ben, que cada ano ele vem um pouquinho mais morrendo para a liga, né? Parece que ele vai perdendo, daqui a pouco ele vai perder um braço, uma perna, alguma coisa, porque ele segue, ele se machuca e volta, e às vezes se machuca pior, e aí tu diz, não, agora acabou a carreira, ele volta. E o maior medo com o Deontay Johnson é justamente o Big Ben. Se o Big Ben conseguir trabalhar do jeito que ele já mostrou para nós, o Deontay Johnson até vale mais que uma 22ª posição de wide receiver. Porém, a gente tem aquele medo, se o Big Ben machuca, o que acontece? Quem é que vai entrar? Será que vai conseguir dar a bola para esses jogadores o suficiente? Pro Johnson, pro Juju, pro James Washington. Então, mas é uma opção, é um wide receiver 1 aqui na 22ª posição. Cooper Kupp na 21ª do Los Angeles Rams. Ótima chegada do Matthew Stafford, deve ajudar tanto ele como o Robert Woods. Coloca ele um pouquinho atrás do Robert Woods. Já coloquei eles muito mais perto, mas hoje eu prefiro ainda o Robert Woods, eu acho mais garantido um pouquinho. Mas o Cooper Kupp também é uma ótima opção aqui, mesmo sendo o wide receiver 2 da equipe. Ele pode ser um diferencial aí como o seu wide receiver 2 aí pro fantasy. Na 20ª eu tenho o Kenny Golladay. Eu coloco ele até um pouquinho acima dos experts aí, da média dos experts, mas é muito uma questão de medo do ano passado, né? Porque ele era um dos principais wide receivers no ano passado, era top 10. Só que com a lesão ficou fora, agora ele trocou pros Giants, quarterback pior, mas ele é o wide receiver 1 da equipe. Eu acho que ele pode ser um dos grandes diferenciais aqui em diversas equipes. Vai pegar ele como um wide receiver 2,
Depende da sua estratégia, tem um wide receiver 3 que pode facilmente entrar no top 10, na minha opinião. Na 19ª eu tenho o Julio Jones, do Tennessee Titans. Ele que eu acho que ele está até um pouco abaixo da minha última posição nele. Eu preferia ele com Matt Ryan do que Ryan Tannehill, não desmerecendo Ryan Tannehill, mas a competição dele com o A.J. Brown, ela segue, vamos dizer, como seguia com o Calvin Ridley, mas vai ter um quarterback diferente, um time diferente, então eu tenho um receio. A gente fez alguns mocks já do Scott Fishbowl, estamos no 3º mock agora, a ideia é fazer 4 mocks, porque na semana que vem já começa o draft real. Então, eu não peguei o Julio Jones, tive a oportunidade, passei. Então, não aconselho muito. Eu ficaria com o pé atrás com o Julio Jones. Tem opções mais interessantes aqui, onde ele vai caindo. Na 18ª, uma ótima... Eu tenho, assim, uma certeza que eu tenho esses caras à frente do Julio Jones. Por exemplo, na 18ª eu tenho o Robert Woods, do Los Angeles Rams. Acho muito confiável, acho possibilidade alta de acabar no top 10 esse ano, com o Matthew Stafford, ser um time, de voltar a ser aquele time com um ataque poderosíssimo. Levo fé nos wide receivers, no próprio Stafford, no Cam Akers como running back. O único que eu tenho um atraso, não me chama muita atenção, é o Tyler Higbee, mas desses outros jogadores eu acho um ataque muito interessante. Na 17ª eu tenho o Adam Thielen, do Minnesota Vikings. Gosto dele também, acho que é um cara que pouco falado, mas que ainda assim é um cara confiável pela situação de ter um quarterback que passa bastante a bola durante o jogo. Claro, o Justin Jefferson se destacou bastante, mas a questão da regressão à média pode pegar e o Adam Thielen pode de repente ficar muito próximo do que ele já fez no passado. Eu acho que ele vai colaborar mais nesse ano do que no ano passado. E acho um bom valor para você ter de wide receiver 2 na sua equipe. Agora, na 16ª eu tenho Chris Godwin, na 15ª Mike Evans, os dois jogadores do Tampa Bay Buccaneers. Se no ano passado eu tinha o Chris Godwin na frente por uma posição, se eu não me engano, inclusive, esse ano eu tenho o Mike Evans na frente por uma posição. Mais uma questão de situação, de gosto, não sei. São dois jogadores também que eu tenho muito receio de draftar. A gente tem também o Antonio Brown, que teve muitos targets no final da temporada no ano passado. Cara, é difícil quando tem dois wide receivers assim, desse calibre. É bem complicado. Eu acho que ligas assim mais standard, com half PPR, que é o caso desse top 30, eu prefiro um pouquinho o Mike Evans. Já se fosse uma liga PPR, de repente o Chris Godwin um pouquinho na frente, uma posição também, mas mais ou menos por aí. Na 14ª eu tenho o DJ Moore, do Carolina Panthers. É um cara que também eu tô bem alto nos rankings com ele. Acho que ele pode sim melhorar nesse ano com o Sam Darnold melhorando também. Eu tô um pouquinho apostando nessa situação. Ainda não tô apostando no Sam Darnold, mas eu tô apostando que DJ Moore vai ter uma boa temporada. 14ª eu acho que tá mais do que tranquilo, né? Eu acho a mais abaixo é um pouco mais assim. Esses jogadores eles estão, se nós for falar de prateleiras, esses caras estão tudo na mesma prateleira. A questão de ranking é muito mais situação, gosto. Às vezes essa semana, daqui a pouco na próxima atualização eu já mexi nisso aqui de novo. Então, hoje, 30/6, DJ Moore, Carolina Panthers. Na verdade, 26/6, porque isso aqui eu fiz sábado. Seguindo, mas é o mais atualizado, então tá tudo certo. Na 13ª eu tenho a Amari Cooper ali na portinha de wide receiver 1. Considero não, porque se eu falar que eu considero ele um wide receiver 1, eu tô sendo mentiroso, porque eu tô na 13ª posição. Mas eu acho que é outro cara que é pouco falado, se fala muito do CeeDee Lamb, mas é um cara que ainda é novo, 27, 28 anos ele tem. E a gente viu o que ele fez com o Dak Prescott no ano passado, era uma máquina de targets. E eu acho que isso deve acontecer mais uma vez nesse ano. E outro, ele joga aberto, ele joga para ganhar esse 1-1 ali, joga numa posição em que, dependendo da situação, se ele bater o quarterback, ele tem o campo inteiro só para ele. Na 12ª posição tem o Michael Thomas do New Orleans Saints. Tenho ele mais baixo do que muita gente.
Nessa situação, por exemplo, eu tenho ele, tanto os experts, a média dos experts do Fantasy Pros, como o ADP dele atual, eles são nona posição, eu tenho ele na 12ª. Tenho bastante medo do Michael Thomas. A gente, claro, se o Jameis Winston, a gente tem quase certeza que o Jameis Winston vai ser o titular. Agora, e se não for? O que vai acontecer? Eu não gostei do Michael Thomas do ano passado e eu espero que esse ano pelo menos haja uma química. Ele tinha isso com o Brees, mas agora ele tem que criar essa química de novo. Por isso, ele é um grande recebedor. Ele é um cara que, se tivesse Drew Brees aqui, eu ia colocar ele ali, de repente, no top 6. Por aí, lá na frente, sabe? Top 5, mesmo com o ano passado ruim. Mas o ano passado não foi muito bom, a gente viu algumas situações aí que não lembraram tanto o Michael Thomas do ano anterior, que foi simplesmente sensacional. Foi uma regressão à média dura, e agora, sem saber ainda certo quem é o quarterback dessa equipe. Tanto que eu coloco à frente dele um cara que eu sei quem é o quarterback, eu sei que esse cara adora wide receiver. Eu tenho na frente dele Terry McLaurin, do Washington Football Team. Gosto do McLaurin, wide receiver 1 da equipe. Ryan Fitzpatrick já fez o wide receiver chover, de pontuar no Fantasy. Gosto do Terry McLaurin, gosto do Curtis Samuel. Para ter uma ideia aqui, o Curtis Samuel eu tenho ele na 38ª posição. Eu tenho ali até acho que hoje eu teria ele um pouquinho até acima, na 36ª ali no lugar do Deebo Samuel. Eu acho que eu já colocaria ele, se não até mais alto. Gosto muito do Curtis Samuel nessa situação com o Ryan Fitzpatrick, mas gosto mais ainda do Terry McLaurin. E o Terry McLaurin é um cara que tem tudo aí para, de repente, tendo uma temporada ainda melhor, ele pode subir ainda uns degraus a mais aí pro ano que vem. Na 10ª eu tenho o Allen Robinson do Chicago Bears. É um Bear nesse ano, ele assinou a franchise tag, esteve presente, se não me engano, no minicamp, no OTAs, não sei ao certo, então ele está presente, está dentro do barco. Acreditamos que seja Justin Fields, e o Allen Robinson é um cara que, principalmente em PPR, ele é ainda melhor, né? É um cara que, assim, em PPR ele sobe uma posição, ele sobe para a 9ª posição. No Half eu tenho ele na 10ª. Acho muito confiável. Tem jogadores aqui que eu acho bastante confiável. Coloco ele uma posição atrás do DK Metcalf pela questão do teto, mas de falar assim que na maioria das vezes eu acho que chegando na hora do draft eu pegaria o Allen Robinson e não o DK Metcalf. Até porque às vezes o Metcalf tá saindo mais cedo aqui. Mas o Allen Robinson é um cara muito confiável, principalmente em ligas que pontuou por recepção, por isso ele é top 10, começando o meu top 10. Na 9ª posição, como já adiantei, DK Metcalf, do Seattle Seahawks. Eu tenho ele abaixo das expectativas tanto dos experts como do ADP. Eu tenho preocupações com o jogo dele, claro, por essa questão do quando é que vai ser os jogos, por mais que sejam poucos às vezes, mas quando é que vai ser os jogos que o Tyler Lockett vai se destacar. Eu tenho essa situação. Fisicamente é um monstro, pode bater aí a maioria dos cornerbacks da liga, a gente já viu isso. Tu tem que ser técnico contra ele, tu não pode tentar ir no físico que ele vai ganhar. Ainda falta melhorar um pouquinho as mãos do DK Metcalf, e melhorando essa questão de mãos, ele se torna um cara mais confiável. Aí sim eu colocaria ele um pouquinho mais acima. Mas por essas situações eu tenho ele na 9ª posição. Um cara que é muito bom, uma das melhores mãos da liga, é o Keenan Allen, o meu 8º colocado. O Justin Herbert chegou, ele que vinha caindo, tal, com o Philip Rivers, ele era o número 1, mas, sabe, ele sempre estava naquela segunda prateleira ali, vamos dizer, segunda wide receiver 2. Mas com o Justin Jefferson, com o Justin Herbert, esse negócio melhorou. Ele é o wide receiver 1 do Fantasy também. Então é um cara muito confiável, com boas mãos. Eu coloco ele muito próximo ali de uma situação com o Allen Robinson na questão de confiabilidade. Mas ele está à frente porque a gente já sabe quem é o quarterback. Vai ter sim uma regressão à média no Justin Herbert, sempre é bom lembrar disso. Mas que ele deve ser mais uma vez um ótimo wide receiver na liga. Uma posiçãozinha à frente dele, por uma questão de teto também, Justin Jefferson, Minnesota Vikings. Mostrou muito no ano passado, não espero que ele seja o mesmo do ano passado. Espero uma versão melhorada. Não, mentira, eu acho que ele tem a melhorar ainda, tem algumas situações a melhorar, mas ele mostrou uma habilidade tremenda. Eu acho
ele é um absurdo, é um cara que nós estamos falando, eu tô falando hoje na 7ª, é um cara que pode ser top 3 no ano que vem, assim, sem sombra de dúvidas. Tem potencial para isso, tem um quarterback que trabalha bastante com o jogo aéreo, por mais que muita gente não confie, é um cara que faz seus wide receivers jogarem, tem dado oportunidades a eles, e o Justin Jefferson tá aí, mostrou muita coisa e deve ser um ótimo nome aí para esse ano. Na 6ª posição tem o DeAndre Hopkins, do Arizona Cardinals. Eu tenho ele também assim, um pouquinho abaixo da maioria, 2 posições abaixo, tanto dos experts como do ADP. É mais uma questão de... Muita gente não está tratando o AJ Green, eu acho, como deveria lá nos Cardinals. O próprio AJ Green, o Christian Kirk, que está por lá, a chegada do Rondale Moore. E eu entendo que o head coach, eu sempre confundo o Matt LaFleur com o Cliff Kingsbury. Ele trabalha aquele ataque spread offense, né? É um ataque que joga os wide receivers no campo para abrir espaço, tanto para tu não saber para quem que ele vai passar, como também para abrir situações para o jogo corrido andar. Tanto que o Kyler Murray se beneficiou muito disso. O DeAndre Hopkins é um dos melhores, assim, tá na briga entre se é o melhor ou não recebedor da liga. Eu adoro o DeAndre Hopkins, mas o que me preocupa um pouco é a situação de várias cabeças. O que eu tô falando que me preocupa, eu tô colocando o cara na 6ª, tá? Porque se não fosse essa preocupação, ele seria top 3, top 4, fácil aqui, sem sombra de dúvidas. Mas, como ele em Houston com o Deshaun Watson, por exemplo, é lá nas cabeças, não era top 6, top 5 pelo menos. Então, um pouquinho, o que não me faz draftar o DeAndre Hopkins é somente isso. Mas, se cair no colo, a gente abraça. Na 5ª posição, A.J. Brown do Tennessee Titans. Tenho expectativa nele, eu acho que a questão da chegada do Julio Jones pode até melhorar a situação dele, porque vai dividir os quarterbacks, a gente vai ter muita troca provavelmente aí durante o jogo, inclusive, e acho que ele vai se beneficiar disso. Tem essa situação da lesão, que ainda não está 100% curada, mas deve estar até a temporada começar, então não é algo que vá me preocupar, por isso eu tenho ele aqui na 5ª posição, A.J. Brown do Tennessee Titans. Na 4ª eu tenho o Calvin Ridley do Atlanta Falcons. Esse sim, eu não digo assim, eu até já falei isso no outro podcast sobre a troca do Julio Jones, né? Falei bastante dos jogadores, até não vou me estender tanto neles aqui. Se você quiser ouvir, eu acho que é o episódio 59 que eu falei sobre a troca. O Calvin Ridley, ele foi um cara que já foi muito bom com o Julio Jones por lá. Se ele fizer a mesma coisa que ele fez, para mim tá suficiente. Coloco ele aqui na 4ª posição, muito por conta disso, por confiar que ele vai manter a regularidade dele nessa temporada, mesmo sem o Julio Jones por lá. Na 3ª posição eu tenho o Stephon Diggs do Buffalo Bills, o cara que mais subiu nos rankings do ano passado para esse. Quem draftou ele como wide receiver 2 tá dando risada até agora, porque ele foi simplesmente sensacional, um dos caras que mais recebeu alvos durante a temporada, e como a gente sempre fala, o volume é a lei no Fantasy Football. Não adianta tu vir aqui me dizer, fulano tem, o Metcalf fez 15 touchdowns, o Stephon Diggs só fez 7. Sim, ele fez 15 touchdowns em 15 passes, o Stephon Diggs fez 7 em 45. Cara, de que Metcalf então deu a sorte de receber 15 bolas, 15 touchdowns. E o Stephon Diggs, que recebeu 45, teve o azar de fazer só 7. E se ele tivesse feito metade, ele já teria sido melhor. Então, o volume é o que determina onde a gente consegue fazer previsões para uma próxima temporada. Ele é um cara que segue tendo volume. Tem o Emmanuel Sanders lá, mas ele não vai atrapalhar em nada Emmanuel Sanders. Não vem com esse papo de Emmanuel Sanders para cá, para lá. Esquece. Para mim, o wide receiver 2, inclusive, da equipe é o Gabriel Davis. Eu tenho ele subindo nos meus rankings. Vamos ver onde é que ele está agora, inclusive. Olha que bom que é o ranking, né? Eu não tenho só os 30 jogadores ali. Eu posso falar de outros jogadores também. Até do Atlanta, tá? Se você não quer voltar, eu falei um pouco do Russell Gage. Eu tenho ele como wide receiver 44. Hoje, o Russell Gage. Vamos ver onde é que eu coloquei o... É mais fácil eu procurar, né? Gabriel Davis. No 63, cara. Ainda. 63, próximo ali de Rashad Bateman, Jamison Crowder, Tyrell Williams.
nessa galera aí. E tá subindo, tá? Tá subindo, pra mim tá subindo, porque eu tô considerando ele já um wide receiver 2, ele teve algumas situações bem interessantes. E por isso que é bom ouvir o podcast, né? Eu falo que vou falar do top 30, quando eu tô falando dos 63. Boas dicas aí de caras aí pro final dos rounds aí, alguns caras pra você apostar. E aqui na segunda posição eu tenho o Tyreek Hill. Muita gente tem ele como o número 1, muito pelo fato da situação lá em Green Bay com o Aaron Rodgers, não pelo fato realmente do jogador, né? E para mim o Tyreek Hill número 2, porque eu não consigo colocar ainda o Davante Adams número na segunda posição. Simplesmente por isso. Para mim o Davante Adams é o número 1. Aaron Rodgers deve jogar no Green Bay Packers, não deve sair. Não vejo isso acontecendo nessa temporada. Por mais que ainda há boatos e tudo mais, eu acho que ele vai jogar. E no ano passado se falava que ele estava jogando sem vontade, que ele ia jogar sem vontade, que não sei o que, a situação tá meio chata por lá. Olha o que ele fez. Ele teve uma temporada simplesmente sensacional, o Aaron Rodgers. E isso beneficia o Davante Adams, por isso que ele é meu número 1 no Fantasy, é o cara mais confiável para mim com o Aaron Rodgers. Se o Aaron Rodgers sair, aí eu vou ter que mexer nesses rankings, porque aí eu não vou ter como segurar ele na primeira posição. Eu acredito que, num cenário hipotético, o Tyreek Hill assume a primeira posição do wide receiver 1, em caso de saída do Aaron Rodgers lá de Green Bay, porque o Patrick Mahomes é o Patrick Mahomes e ele vai fazer chover de novo. O Tyreek Hill é seu recebedor principal, junto com o Travis Kelce, dois aí. Imagina ter dois jogadores de dois skill players no número 1. Podia ter inclusive o running back se o Heller tivesse jogado melhor no ano passado. É difícil, né? Número 1 difícil com o Christian McCaffrey lá. Falei bobagem. Mas assim, vamos vislumbrar um cenário hipotético. Tyreek Hill subiria. O Stephon Diggs eu colocaria também à frente do Davante Adams. Aí agora começa a ficar complicado. Depende de quem seria o quarterback, mas eu acho que eu colocaria o Calvin Ridley pelo menos à frente do Davante Adams. Mas eu não tiraria ele do top 5. Eu acho muito um pouquinho demais tirar o Davante Adams do top 5. Eu acho que ele consegue fazer por ele. Entendeu? Então esse foi o nosso top 30 wide receivers. Na semana que vem eu falo do top 30 tight ends. E quem sabe fale um pouquinho também da Super League. Vamos ver como é que eu vou avançar na próxima semana com a questão de ajustes das ligas. E se já vai ter as inscrições também. Vou ver se de repente eu consigo fazer ela direto no site para não precisar lá do formulário. Vamos ver como é que avança essa situação aí, fazer uns testes. Se não, a gente entra no site, do site vai lá pro formulário. Para se você não joga ainda e quer jogar uma liga aí com divisões. Half PPR, Redraft. Com kicker naquela situação que eu já comentei, que eu mudei de pontuação, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também. Então, venha jogar conosco, certinho? Esse foi mais um podcast do Fantasy Futebolista. Não esqueça, siga nas redes sociais, assine o podcast para não perder sempre a notificação logo que ele é postado. Estamos em mais plataformas agora, estamos também no Deezer e em outras 11 plataformas, tá bom? O que mais? Por enquanto tá bom, né? Um bom restinho de semana a todos, até a semana que vem. Um abraço.